Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje eu estou aqui com você, minha querida aluna, meu querido aluno, para nós tratarmos de uma região que é de extrema importância aí do nosso planeta. Estamos falando de quem? Do Oriente Médio. E como você já pode ver também no título da nossa aula aí, nós vamos tratar dos conflitos no Oriente Médio, né? Que também não é nenhuma novidade para lá. Está aí uma região do planeta que apresenta conflitos em grande quantidade, é esse tal de Oriente Médio, né? E principalmente porque conflitos existem também em outras regiões do planeta, né? Só que o Oriente Médio tem algumas especificidades, que daí isso chama a atenção em grande quantidade. O que acontece com o tal do Oriente Médio aí, né? Então, primeiramente, você mentalizando lá o mapinha mundi, onde que vai ficar esse Oriente Médio? Qual que é a sua localização? Basicamente, você tem de um lado Europa, África e Ásia. Mais lá embaixo, a Oceania, né? Então, você imagina a importância estratégica que é uma localização dessa. Por conta de quê? Conflito, escala mundial hoje em dia. O que é que acaba acontecendo? Acaba acontecendo justamente que isso levaria a essa região do Oriente Médio ser uma região muito estratégica. Quem dominasse essa região ia ter um acesso extremamente rápido, ligeirinho, para os demais continentes. Então isso é muito interessante. E além disso, a gente não pode negar também as suas características que vão dizer respeito ao quê? Vão dizer respeito à economia, as chamadas reservas de petróleo. Então, de forma geral, o que nós temos? Essa região ali do Oriente Médio, que ela trata de apresentar as maiores reservas de petróleo do planeta. O país que tem a maior reserva é nosso vizinho aqui do norte, a Venezuela, seguida da Arábia Saudita. Mas, de forma geral, a região, nossa senhora, aquilo ali é puro petróleo. Então, devido a isso que nós acabamos encontrando, que ela é uma região que ela chama atenção e chama atenção em grande quantidade. Diferente, por exemplo, de um conflito que acontece lá no Sudão, né? O que acontece não vai ter esse mesmo impacto. Por quê? A importância geopolítica e econômica do país não é tão significativa. Então, tá aqui ó, o que eu estava falando para você então. Divisão política desse Oriente Médio. Como é que ocorre essa divisão política, né? Então nós vamos ter países aqui que são países muito importantes. Primeiro aqueles de grande extensão territorial, a Turquia, o Irã, a Arábia Saudita, o Iraque, a Síria, o Iêmen e Omã, né? E ainda nós temos lá, quase na Ásia Central, a presença também do chamado Afeganistão. Só que ali também acaba surgindo a presença de alguns países que eles são de pequenas extensões territoriais, né? Nessa região aqui próxima ao Mar Vermelho, ao Mediterrâneo, surge ali o Líbano, surge ali a Jordânia, surge Israel, vai surgir uma pequena parte do Egito, porque a maior parte do Egito se encontra em território africano, certo? Também teria que aparecer ali o Estado da Palestina, né? Mas só que esse aí também não é reconhecido ainda por todos os países do mundo, mas seria interessante, né? E daí nós encontramos aqui nessa outra região também a presença de alguns outros países de menor extensão territorial. Mais ao sul do Iraque, a presença do Kuwait, do Bahrein, do Catar, se fala muito em Catar por conta da próxima Copa do Mundo, e os próprios Emirados Árabes. Então, a gente percebe que não é uma região de uma expressiva extensão territorial, certo? Mas que também chama atenção aí pela presença desses países, né? Uma outra característica que nós temos. Isso aqui basicamente é o chamado mapa físico da região, né? As regiões mais em verde, elas são aquelas regiões que apresentam menores altitudes, certo? Então, a presença de planícies que são planícies muito significativas, cortados por alguns planaltos, talvez o mais famoso deles é na Turquia, o Planalto da Anatólia,
Planalto da Armênia aí também é um planalto muito significativo, né? E assim vai, né? Então, de certa forma, nós acabamos encontrando também que a região, ela apresenta um relevo extremamente acidentado. Tem planície, tem planalto, mas conjuntos de montanhas estão presentes em toda essa região também, tá? Agora, num segundo momento desse nosso querido encontro de hoje, nós vamos tratar de entender um pouquinho a respeito da demografia, né? Então, a população que vive nessa região aí. Apesar de não ser uma região que apresente uma grande extensão territorial, ali você tem uma diversidade étnica, sem sombra de dúvidas, gigantesca, né? Geralmente, como a gente fala, né? O que vem a ideia na nossa cabeça? Ah, aquele povo lá são os árabes, né? Então toda a região é formada árabe? Não. Então os árabes existem em grande quantidade. Mas ali você encontra, por exemplo, armênios, turcos, persas, curdos, e sem falar também de uma quantidade grande e significativa de etnias em menor quantidade. Mas eu vou falar uma coisa para você. Talvez essa questão demográfica no Oriente Médio ela seja muito marcada muitas vezes, nem tanto por essa diversidade, que conflitos étnicos, com exceção dos curdos, que mais chamam a atenção ali, eles não existem em grande quantidade. Então, os conflitos muitas vezes são mais conflitos de ordem religiosa, né? Então, ali você tem muçulmanos e israelenses, né? Muitas vezes entre ou dentro desse grupo chamado de muçulmanos, xiitas e sunitas, né? E a presença, por exemplo, como é o caso do Líbano, ainda mais os cristãos ortodoxos. Então isso ali virou o quê? Virou um retalho, por assim dizer, de tendências, de correntes, sei lá como é que se refere nisso exatamente, religiões, e às vezes religiões que são radicais, né? Mas, por outro lado, nós acabamos percebendo que isso aqui é uma imagem do Afeganistão, que nós sabemos que é um país fortemente marcado pelo quê? Pela chamada guerra. E, de forma geral, o que é que nós encontramos aí? De forma geral, nós encontramos aí que esse país, ou essa população, de forma geral, também é uma população que ela apresenta, na maioria das vezes, talvez com exceção para uma Turquia, também para o Estado de Israel, mas os indicadores sociais, eles são indicadores sociais que apresentam uma pobreza muito grande. Apesar de ser uma região que ela possui reservas muito grandes, muito significativas aí de petróleo, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que esse petróleo ele está concentrado na mão de meia dúzia de famílias que são os grandes sheiks, que exporta esse petróleo que muitas vezes rende uma quantidade muito grande de valores no mercado internacional, e o retorno disso, com raríssimas exceções, são investimentos que acontecem dentro do seu país, né? Então nós encontramos essa exceção, Omã está se industrializando, né? E outros países ali, a Arábia Saudita investindo também significativamente, mas a maior parte desse dinheiro, que são os chamados petrodólares, eles vão acabar aonde? Investir nos Estados Unidos, no Japão, na Europa e assim por diante. Tudo bem? Então o que acaba acontecendo aí? Acaba acontecendo que, como você bem sabe, e eu acabei de chamar a sua atenção, uma característica muito forte dessa moçada é a presença de uma quantidade grande de conflitos. Talvez um dos conflitos que mais chame a atenção é esse que eu tenho aqui agora para você, né? Que ele é conhecido como o conflito árabe-israelense. Então não é o único conflito da região, mas nós acabamos sendo o quê? Que sem sombra de dúvidas é o que mais chama a atenção, né? Qual que é a origem desse conflito? Como é que funciona isso, né? Então essa região onde hoje nós temos que ela está dividida entre o Estado de Israel e uma outra parte que é o Estado da Palestina, ela é uma região que, por assim dizer, ela é sagrada para diversas religiões, né? Entre elas se encontra o quê? Tanto os muçulmanos, bem como nós encontramos os israelenses, né? Então, durante muito tempo, esses israelenses ocuparam essa região,
Só que aconteceu que ela é uma região basicamente que ao longo da história, ela passou pelo domínio de diversos povos, diversos grupos ali dominaram, né? Então, basicamente até a Primeira Guerra Mundial, quem dominava essa região da Palestina era o chamado Império Turco-Otomano. Entre outras coisas, o que é que esse Império Turco-Otomano fez? Judeu, tchau, se arranca, isso aqui não é seu lugar. Então essa comunidade judaica, ela tratou de se espalhar por diversos países e principalmente para a Europa. Com o final da Primeira Guerra Mundial, o que nós encontramos? O domínio dessa região passou a ser do Império Britânico, né? E existia um desejo, por assim dizer, recente, criado no século XVIII por um pensador judeu, de sionismo, que pregava assim: os judeus só serão fortes quando eles tiverem um Estado. Então, como essa comunidade judaica tem uma representação política e econômica muito grande, houve a pressão sobre o Império Britânico. O que o Império Britânico fez? Sabe o que vocês fazem? Comecem a migrar de volta para essa chamada Terra Sagrada aí. Então, ali, a partir da Segunda Guerra Mundial, uma quantidade muito grande de acampamentos de judeus surge na Palestina, que são basicamente esses judeus que estão fugindo, por assim dizer, ou, nem vou dizer fugindo, buscando essa ideia da criação de um Estado de Israel, certo? Quando nós temos a explosão do nazismo na Europa, e você sabe muito bem que o nazismo perseguia esses judeus, o que é que esses nazistas fizeram nessa perseguição? Basicamente, mais uma leva gigantesca de judeus fugiu para o chamado região da Palestina. Não existia Israel enquanto isso. Então, esse volume de judeus foi crescendo muito significativamente, né? Final da Segunda Guerra Mundial, que nós sabemos muito bem, que foi a guerra do Hitler, do nazismo, do Holocausto, abriu-se os campos de concentração e percebeu-se, né, o que foi aquilo que aconteceu, aquilo que o nazismo fez de perseguição com os judeus. Então, mais ou menos, o mundo ficou envergonhado, ficou com uma dívida muito grande com essa comunidade judaica, acordo daqui, acordo de lá, acabaram criando um Estado de Israel aonde? Na Palestina. Dividiu-se essa região, né? Mas só que basicamente essa região agora, que já estava sob um domínio árabe, esses árabes não gostaram muito dessa criação do Estado de Israel. Então, já na sequência, 1947 foi criada, década de 60 nós tivemos o quê? Nós tivemos um primeiro grande ataque, que foi a Guerra dos 6 Dias. Diversos países árabes se uniram, vamos atacar o Estado de Israel e expulsar essa moçada daqui. O que foi a invertida? Um Estado muito novo, muito recente, ele conseguiu vencer esse conjunto de países árabes, né? E além disso, aumentar suas fronteiras, aumentar o tamanho, a área do Estado de Israel. Mais tarde, na década de 70, nós tivemos o quê? A famosa guerra do Yom Kippur, né? O dia do perdão judaico. Então esses países, eles ficaram assim, esses caras aí, qual é a deles? Como é que derrotaram a gente? Ficaram naquela neura da vingança, não é mesmo? Daí eles aproveitaram justamente o dia do perdão, que é um feriado judaico, que eles sabiam que Israel ia estar meio de leve, meio paradão e assim por diante, e fizeram o quê? Esses países orquestraram um ataque a Israel, né? A guerra do Yom Kippur. Esperando que o exército estava meio ali, morgando, não estava esperto, né? Atacaram e mais uma vez eles acabaram sendo o quê? Humilhados como a Guerra dos 6 Anos. Mais uma vez eles tiveram parte do seu território e foram perdendo esses territórios aí. Então, a partir daquele momento, nós percebemos o quê? Essa ideia fixa de expulsar os judeus dali, ela é uma ideia que desapareceu. De lá para cá, não existiram grandes conflitos entre, por assim dizer, judeus e árabes, né? Mas vivem uma busca incessante, inclusive nós temos aqui, não é mesmo? Presidente norte-americano aí, o Jimmy Carter, tentando fazer essas negociações para a paz, né? Só que nós percebemos que dificilmente isso ocorre. Esse acerto é muito complicado. Porque tanto a Palestina, ou os palestinos, através, ou com um apoio árabe muito grande, como os judeus estão muito próximos de fazer o quê? Conseguir um acordo, sempre você tem ou um radical de um lado ou um radical do outro lado, que trata de pisar na bola violento aí. E parece que esse processo de paz ainda ele está muito distante de acontecer. Certo? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom.
Um grande abraço para você.